Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje eu tenho um convidado e nós vamos falar sobre tecnologia, sobre tendência, sobre transformação. E o tema do nosso episódio hoje é a jornada de um líder na era de dados e inteligência artificial e quais foram as lições aprendidas e as estratégias que ele usou para alcançar o sucesso. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Eric, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast com você. Ah, que legal. Bom, para a gente começar a falar de tecnologia, vamos falar um pouquinho de dados, de inteligência artificial, vamos começar do começo. Como que foi o início da sua carreira profissional? Você já trabalhava na área de tecnologia? Como que começou a sua formação? Comenta um pouco aí para a nossa audiência. Legal, então só me apresentando um pouquinho, meu nome é Marcelo, atualmente eu trabalho na Nexer e na Nexer eu sou diretor de dados e inteligência artificial. Eu sou engenheiro eletricista de formação para a área de telecomunicações e já me aventuro na área de dados há uns bons anos e tenho experimentado muita coisa. E dentro da Nexer a gente toca um monte de iniciativas de transformação digital de empresas. Tá? Então esse é o meu grande expertise junto com o meu time lá. Legal. E o começo da sua carreira, como que você iniciou sua carreira? Você já nasceu na área de tecnologia? Qual que é a sua formação? Eu, na verdade, até tenho uma formação que hoje em dia não é tão valorizada, mas eu gosto bastante. Eu comecei como técnico em eletrônica, né? Isso muito tempo atrás, quando não tinha nada digital, literalmente era tudo mato. E acho que minha paixão por tecnologia já vinha daquele ponto. Na verdade, até antes, né? Eu sempre tive muito prazer em desmontar as coisas, né? Montar não, mas desmontar brinquedos eletrônicos que eu tinha, desmontei tudo, não remontava, mas eu gostava muito de entender, eu sempre fui muito curioso por saber como as coisas funcionam, né? E aí tentei transformar isso ao longo da minha vida em coisas que também pudesse alinhar a questão financeira e a questão de satisfação pessoal. Então, a tecnologia sempre esteve junto comigo, mas até quando eu fiz engenharia, né, eu tinha para mim que uma questão extremamente técnica não era o meu caminho. Eu não gosto da tecnologia pela tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que ser um meio e não um fim. Então, a gente vai discutir isso daqui nas próximas perguntas, mas eu trabalhei muito com pessoas através de tecnologia. Legal. Então, desenvolver, por exemplo, eu trabalhava muito no começo da minha carreira na questão de infraestrutura celular, né? Eu trabalhei numa empresa que era bem diferente do que é hoje, mas era a Motorola, né? Então, lá a gente trabalhava em infraestrutura e eu fazia planejamento de vendas de infraestrutura celular. E você imagina que é uma coisa assim totalmente técnica, Nossa, né? Mas sim. desenvolver processos, conversar e alinhar isso com as pessoas, sempre foi uma constante que eu carreguei e carrego até hoje na minha carreira. Legal. E você formado engenheiro, quando que foi essa transição para a área de tecnologia, né? Sistemas, dados? Você sabe que, como todo engenheiro, né, a gente se aventura em algum momento em marketing. Né? Então, eu fui estudar até na FAAP, eu fiz uma pós-graduação em marketing. Eu achava fantástico todas aquelas coisas, métodos, 4Ps, como que a gente aplicava aquilo. E acho que aquilo me ajudou muito a formar o que eu queria fazer. Né? Realmente você poder ter a área de negócios junto da tecnologia, entender as duas coisas, né? E isso foi um ponto crucial na minha carreira, né? Olha, o que eu aprendi em tecnologia, o que eu aprendi em engenharia ou como técnico foi muito legal, mas assim expandia somente para áreas que eu não tinha a menor visão quando eu estava na faculdade, né? Uhum. Então, eu acho que uma primeira questão é você ser de tecnologia não te impede de explorar outras coisas. Sim. Eu acho que isso é uma experiência muito rica, né? De você olhar e você se descobrir e se vendo fazer outras coisas que não só aquilo, né? Porque o que eu vejo muito, e é parte do meu trabalho, é entrevistar muitas pessoas para projetos que a gente desenvolve. É que o que você faz na faculdade te ajuda, mas não te define. Uhum. Né? A gente tem casos, e também a gente pode cobrir eles daqui a pouquinho, onde gente que veio de uma formação não tecnológica e está em tecnologia hoje e é um profissional
que rivaliza com qualquer pessoa de tecnologia. Então, eu acho que talvez uma questão principal, né, e minha esposa é psicóloga, às vezes a gente discute sobre isso, é que você tem que entender você. Né? E eu acho que essa é uma etapa muito importante quando a gente está falando da sua carreira e como se desenvolver. Né? Legal. E ao longo da sua trajetória, então, se especializou em marketing, e aí foi transacionando em empresas. Como que foi essa transição também de empresas nacionais para globais? Sempre trabalhou em empresas que eram globais? Não, eu já tive experiências... O que para mim sempre me interessou foram desafios. Né? E, obviamente, um pouco clichê, mas da Motorola eu saí, né? A Motorola ainda é uma multinacional e tinha atuação em praticamente todo o globo. E eu saí da Motorola para ir para uma empresa de 20 pessoas que ficava aqui em Alphaville, em São Paulo. Era um distribuidor de componentes e eles estavam trabalhando, naquela época, começando a trabalhar com um negócio novo. Né? Pra você ter uma ideia da minha idade, era GPS e fazer comunicação de dados. Não era nem 3G naquela época, era 2,75G, era o GPRS. Então a gente comercializava módulos de fabricantes lá fora e nessa época eu fui ser um gerente de produtos. Então assim, era tecnologia com negócio, com marketing e treinamento, né? Então sempre o componente de pessoas que eu mencionei para você. E lá que, assim, ainda não era dados, tá? Mas foi um momento mais de transição da minha carreira. Foi uma experiência muito legal. A vantagem, ou talvez o aprendizado de você trabalhar numa empresa pequena, é que você não tem muito espaço para fazer coisas erradas, né? E nem esperar que as coisas vão dar certo, ou que tem um processo. Então, depende muito uma outra questão que você menciona aqui bastante, questão de um empreendedorismo. Sim. Então, se você tem uma boa ideia, você acha que aquilo vai para frente, testa, leva, dá errado, muda. Né? Então, eu acho que essa experiência, para mim, foi fundamental. E daí, aí eu saí dessa empresa de módulos, voltei a trabalhar numa empresa multinacional uma multinacional japonesa, NEC, onde eu fui fazer e liderar uma área de rastreabilidade, né, soluções de rastreabilidade. Então, aí eu comecei a montar times, né? Comecei a expandir a minha atuação. E até uma coincidência aqui, que nesse projeto ele conheceu o meu irmão, o Rodrigo, que é especialista em rastreabilidade de medicamentos. Exatamente. Assim, E não foi combinado. Na verdade, quando eu conheci o Marcelo, eu não sabia que ele conhecia o Rodrigo. E é um mundo que é muito pequeno, né? Você vê assim, foi uma experiência muito legal. Então, desse momento de poder montar soluções, né? Então, soluções que têm hardware, software, serviços, foi uma experiência muito positiva para mim na NEC. E aí, como que efetivamente começa a minha carreira voltado exclusivamente ou primordialmente para dados? Eu saí da NEC e fui trabalhar numa empresa holandesa. Né? Era uma empresa que estava começando as operações no Brasil, na verdade eu dei início a essas operações, né? Uma empresa, hoje ela se chama, na época também se chamava TomTom, né? Quem é mais antigo é o GPS, né? GPS, mas só que ela mudou, né? Não agora, mas ao longo de toda essa carreira ela mudou para produção de mapas digitais, né? Então, por exemplo, se você tem um iPhone, você vai no Apple Maps, você vai no About e você vai ver que o About é TomTom. Né? Então, eu fiquei lá 11 anos, eu construí essa operação. Né? Então, eu fui a primeira pessoa, não era nem funcionário, a empresa não existia, abri a empresa, estabeleci a empresa aqui no Brasil, aí ampliei para a América Latina, contratei as pessoas, lógico que aí você conta com uma série de suportes globais, mas foi uma experiência para mim que durou 11 anos, que foram fantásticas, né? E nesses 11 anos, a parte de dados, porque, lembra, o meu objetivo era criar um mapa digital. Então, você tem toda a questão de operação desse mapa, né, o trabalho de campo, as equipes, mas também o principal armadilha de você criar um mapa, né, ou o principal ponto de atenção de você criar um mapa, não é criar um mapa. Hoje você cria mapas, a gente vai falar de inteligências artificiais que fazem isso.
a principal dificuldade de um mapa é manter o mapa, né? Mantê-lo atualizado. Você pensa assim, pensa numa rua perto dessa casa, quantas vezes que ela mudou de mão, ou às vezes mudou de nome, ou foi refeita por um novo traçado. Então, capturar isso, a gente precisava desenvolver jeitos de fazer um processo desse que fosse escalável, que tivesse um custo capaz de ser absorvido pela operação, né? E aí que eu comecei efetivamente a trabalhar o primeiro sistema de inteligência de coleta de dados, né? Não era uma inteligência artificial ainda, mas que a gente começou, por exemplo, a buscar os diários oficiais das prefeituras, das cidades, porque se uma rua é criada, ela é anunciada num diário oficial, é o canal para anúncio disso. Então a gente começou a buscar em diários oficiais os PDFs, começou a fazer a leitura automática do PDF, e aí tem uma inteligência artificial, e começar a colocar isso como leads, né? Processos que a gente vai fazer a validação. Uhum. Então, isso daí a gente está falando em 2017, mais ou menos. Tinha uma equipe técnica que foi encarregada disso, mas foi uma iniciativa de muito sucesso. Depois a gente expandiu para outros países, outras línguas. Então, lá que efetivamente eu acho que é o ponto que começa minha carreira em dados. Legal. E só para a gente contextualizar também uma coisa que é importante, né? Que a gente fala carreira de um executivo, você falou do empreendedorismo, né, interno, de você desenvolver as ações, pegar negócios que estavam começando a operação, então isso exigia também essa capacidade de se adaptar e também de empreender, de resolver problemas. Isso sempre teve presente ao longo da sua carreira? Enfrentar um desafio e aplicar uma solução, você assumir aquela responsabilidade para si, porque isso também determina aonde você está hoje, né? A capacidade que você tem de absorver aquele desafio e tomar responsabilidade para si. Obviamente você vai, tem recursos aqui que são da Global, que não são da, mas você precisa mobilizar pessoas para vender aquela ideia, para as pessoas apoiarem aquela ideia. Como que foi isso? E depois você vai entrar um pouquinho na questão das dificuldades da sua carreira. Eu vou te falar que uma coisa que sempre me fascina é quando, eu falei para vocês os desafios, né? Mas quando esse desafio ele vem numa folha em branco. Do tipo, faz, tá aqui, é isso que você tem que fazer, mas como que é a regra, como que são as coisas, não sei. Essa é a parte que não está escrita. Então, esses tipos de desafio, né, eles que me interessam bastante. E me interessaram ao longo da minha carreira. E até quando completou a história da TomTom, fiquei 11 anos fantásticos lá, apareceu uma empresa sueca, até por uma indicação de um amigo meu, que estava interessado em iniciar as operações de uma área nova no Brasil. Tinha um plano de negócios, alguma coisa assim muito bem estabelecida? Não. Então, olha, a gente vai mexer com inteligência artificial, vai fazer algumas coisas de digitalização de processo, e assim, mesmo tendo minha posição na TomTom estava extremamente estabelecida, benefícios, eu sabia navegar aquilo de olho fechado. Mas aquilo, falar para você que coçou minha mão, no sentido de, olha, vou ter que começar do zero, tudo de novo, e começar uma nova carreira, um novo desafio nessa área. Falei com a minha esposa, discuti, mas falei, eu acho que no fundo você tem que dormir bem à noite. E você se arrepender de uma coisa que você não fez, né? Para mim uma frustração enorme. Você tem que se arrepender daquilo que você fez, né? Uhum. E até nem se arrepender muito, porque está feito, né? Uhum. Lógico, não estou incentivando ninguém a fazer nada errado, mas assim, eu acho que você tem que tentar, né? Essa veia de empreendedorismo, eu sempre tive ela clara para mim, ó, vamos. Se der muito errado, a gente volta, mas vamos, né? E acreditar em si mesmo, né? Acho que também é importante, né? Sempre, né? Então, eu acho que esse tipo de desafio de, olha, vamos construir as regras. Hoje se fala muito em metodologia ágil, Scrum, né? Mas eu gosto de pensar que eu vivo mais ou menos por essas regras de vamos estabelecer uma regra hoje, vamos ver como funciona, ou um objetivo, vamos ver como funciona. Deu certo, é o que a gente vai seguir. Não deu certo, adapta e muda e faz de novo, né? E até a resiliência, né? Acho que o nome é bonito dessa palavra. Exatamente. E as dificuldades, né?
flores, foi só momentos assim que deram certo? Quais foram os momentos difíceis assim A na sua gente carreira? Pode citar um, por exemplo. até fala, a gente estava até falando isso, muito a questão assim, todo mundo acha, né, eu contando essa história agora, que é uma vida de Instagram, né, que É. olha, deu certo, todo o movimento foi calculado, todas as decisões que eu tomei deram o resultado que eu esperava. Nunca, né? Então, Uhum. eu acho que é uma grande questão de desmistificar isso, né? Eu lembro... Uma coisa que é muito importante para mim é que a gente nunca constrói nada sozinho. A gente nunca onde eu sou hoje é a soma, é uma média de todo mundo que esteve comigo, né? Em todos os trabalhos, na minha casa, nas empresas. Então, eu ter uma equipe que acredita e sabe o que eu estou fazendo, isso é fundamental para mim. Então, acho que um episódio, nessa carreira eu fui gerente de projetos também, né? Então, eu lembro exatamente, eu sei o projeto, não vale aqui mencionar, mas que eu tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado, mesmo como gerente de projeto, sem consultar a minha equipe, né? E ali eu perdi a confiança da minha equipe naquele projeto. E lembra que na minha jornada de trabalhar com as pessoas, aquilo foi uma coisa que me fez bastante mal, né? Uhum. Então, assim, até eu digerir, até eu ter certeza que eu só chego e só estou nos lugares por causa de uma equipe. Eu tenho uma capacidade de mobilização, eu tenho uma capacidade de fazer as coisas, mas minha capacidade é finita. Então, quando acaba a minha capacidade, eu tenho que me apoiar em pessoas. E não ter confiança dessas pessoas faz com que nada funcione. Então, acho que um episódio, para mim, foi assim, de quebrar a confiança da minha equipe, né? Lógico, depois recuperei isso, mas assim, sempre pensar, eu tenho que colocar metas, eu tenho que desafiar as pessoas, mas eu tenho que, primeiramente, fazer com que a gente tenha um ambiente saudável de confiança. Tem que ter um círculo de confiança nas coisas que eu faço. Legal. E como que é essa questão, assim, né, quando a gente fala do cargo que é empreendedor, da pessoa que está ali executando uma função, está se desenvolvendo, está recebendo desafios, está resolvendo aqueles desafios, como que você mantém um mindset, assim, de acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje? Como que você lida também com a frustração de, às vezes, por exemplo, você teve um problema ali com a equipe, deu errado aquele dia, mas no outro dia você precisa levantar, precisa fortalecer esse mindset, né? Eu acho que não é fácil, tá? Uhum. A primeira questão, mas se você imagina o seguinte, se eu não acredito que amanhã vai ser melhor, por que eu vou sair da cama hoje? Uhum. Né? Se eu não acredito que eu posso dar uma contribuição para as coisas, se eu não acredito que eu posso transformar alguma coisa, você começa a voltar e se questionar muitas coisas na sua própria vida, né? Uhum. Então, lembra no começo aí que a gente acabou de falar que, olha, se você não tem essa jornada de conhecimento, se você não entende o que te motiva, quais são os seus gatilhos, todo esse processo ele fica mais falho, todo esse processo fica mais difícil, né? Então, na verdade, eu gosto de me considerar uma pessoa otimista. Eu acho que a gente vai triunfar independente de qualquer coisa. E aí eu vou construir um caminho onde isso daí é verdade. Então, sim, tem aqueles dias que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas esses dias fazem parte, né? Do mesmo jeito que na sua vida você não vai ter só dias bons, a gente tem que imaginar. No meu caso, funciona muito, eu converso muito comigo mesmo, né? Então, na minha cabeça, eu tenho altas conversas de ficar avaliando o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que aquilo gerou numa pessoa, né? Então, novamente, volta para a questão das pessoas. Se aquilo colocou a pessoa na defensiva, se uma colocação minha não foi... Eu vi naturalmente pela linguagem de corpo da pessoa, se aquilo não deu certo. Então, eu acho que você ter esse autoanálise é fundamental para todos os dias, né? Especialmente para os dias que não deram tão certos. Legal, legal. E hoje, né, por exemplo, quais são você teve uma virada de chave ali, né, para a área de dados, nesse projeto que você fez dos mapas digitais, começou a fazer essa imersão mais em dados e tudo mais. E como que você vem construindo essas habilidades
para te ajudar nos desafios que você enfrenta hoje. A gente vai falar um pouco mais dos seus desafios do agora, mas quais são as habilidades essenciais que você considera para a área de dados e inteligência artificial? Você sabe que, independente de falar da área de dados, ela é muito importante na área de dados, mas uma questão assim que eu tenho que frisar, refrisar, passar a caneta, nem sei como chama, o pincel atômico lá em cima, circular, é uma coisa que ainda hoje a gente vê que não é comum encontrar em profissionais brasileiros, que é o inglês. Né? O inglês em tecnologia é primordial. Essencialmente, não diria para você todo, mas uma parte significativa do conhecimento de tecnologia é produzida em inglês. Né? Então, e não é o fato de você só ler em inglês, né, como muita gente fala, eu tenho inglês técnico para leitura. Hoje, né, eu vejo até pela experiência da Nexa, a gente atende projetos em quase todos os lugares do mundo. Então, e a língua, o denominador comum é o inglês. Então, assim, não tem como frisar mais isso para qualquer profissional que está aprendendo. Você precisa investir em inglês. Tem milhões de jeitos de se fazer isso hoje. Jeitos mais acessíveis, jeitos mais caros, intercâmbio, professor que você consegue fazer videoaulas. Mas é uma habilidade que eu falo que ela faz muito a diferença em tudo, né? Especialmente na área de tecnologia, especialmente na área de dados, especialmente na área de inteligência artificial. É de longe uma habilidade assim que em projetos a gente paga um premium elevado para ter esse tipo de profissional. Tá. Então, uma habilidade essencial, né? Uma habilidade assim quase junto de comunicação. Né? E aí, outras coisas que eu particularmente vejo na questão de dados que é importante é essa vontade de você aprender, porque hoje você tem muitos cursos, né? Então a gente fala, por exemplo, no ChatGPT, você já tem cursos que ensina como que usa, mas eventualmente vão aparecer novas tecnologias e com certeza elas aparecerão, mas que você não vai ter um curso logo de cara. Então, você vai ver a pessoa apresentando, vai ter um vídeo, vai ter um documento. Então, a sua curiosidade em buscar, em se atualizar, é um outro pilar que é fundamental. Né? Porque, você imagina, se a pessoa tivesse parado de se atualizar em novembro de 2022... O ChatGPT ele começa, acho que é 30 de novembro de 22, né? Então, dezembro, vamos dizer. Essa onda de coisas que aconteceram vieram de dezembro para cá. A gente está falando de um negócio que está completando... É 21, né? 21. Acho que 2021 o ChatGPT. Eu acho que é 22. Mas assim, o horizonte de tempo é muito pequeno. Sim. Então, assim, se você... só para dar um exemplo, né? Mas tem uma série de outras tecnologias, uma série de outras... linguagens de programação que aparecem, que se desenvolvem, que a gente tem que se manter atualizado. Né? E aí é um outro tipo de conhecimento também que é muito importante na parte de dados, né? Sendo mais específico, entender de banco de dados. Parece até um pouco clichê, mas os dados eles estão organizados de alguma forma. Né? Então, em geral, isso é um banco de dados. Ou desorganizado, e precisa organizar, né? Também, né? Você tem muito trabalho de limpeza, né? O data cleaning em cima disso, mas você vai buscar em algum lugar. Então, assim, entender de banco de dados, mesmo que seja minimamente você saber dialogar com as pessoas sobre o banco de dados, e é uma linguagem de programação. Né? Então, tem algumas, né? Python, por Python exemplo. É a queridinha do momento. É uma linguagem muito poderosa, muito capaz de fazer as questões, mas não necessariamente precisa ser Python, tá? Mas é que você aprender uma linguagem de programação implica você em aprender lógica de programação, que é um outro atributo muito fundamental nas questões de dados. E falando de habilidades, né? Você falou dessa coisa de buscar o conhecimento. Às vezes não tem um curso, não está disponível, né? Você falou do inglês. Eu lembro que eu sou formado em tecnologia, então no começo me orientaram e falaram, olha, quando você não achar uma informação aqui no site da Microsoft no Brasil, você vai achar lá fora, né? Você vai ter que estudar sobre esse tema. Essa coisa, quando você olha para um profissional, até ao longo da sua trajetória, desses que você já entrevistou, que participou da sua carreira,
Você via essa coisa assim do autoestudo muito forte, dessa coisa de aprender? Porque você trabalhou com várias pessoas, né? Sim. Então, isso é um atributo que você Eu, olha e e enxerga? eu acho que é uma capacidade que diferencia as pessoas. Uhum. Tá? Então, eu gosto de falar, por exemplo, uma pergunta muito clássica das minhas perguntas clássicas que eu gosto de usar em entrevista é: o que você está aprendendo? Ah, Né? legal. Então, o que você está estudando hoje? Uhum. E o estudo não necessariamente precisa ser curso, né? Um curso. Olha, eu tô assistindo vídeos, por exemplo, um determinado candidato me falou que ele estava aprendendo francês. Puta, legal, eu acho assim, a capacidade sua de continuar aprendendo, isso daí é fundamental. Isso não é uma escola, não é um curso, não é um MBA que vai te dar. Né? Você vai aprender coisas nesses lugares, com certeza, mas assim, esse desejo de continuar em movimento é uma coisa que é assim um diferencial. Realmente não são muitas pessoas que têm isso desenvolvido. Né? Te dou até qual que é o meu exemplo pessoal. Né? Eu, apesar de, na Nexer, trabalhar muito nos projetos, em desenvolver novos clientes com o meu time, tenho minha família, mas eu faço um mestrado hoje em um assunto correlacionado que é engenharia de transportes e simulação de modelos de larga escala. Então, é extremamente custoso do ponto de vista pessoal para mim, porque eu tenho que abrir mão, que eu já não tenho muitos horários com a minha família, mas eu faço isso não porque eu tenho que provar nada para ninguém, mas porque eu quero continuar e quero explorar outras coisas dentro da minha carreira. Uhum, legal. E até como que você separa, né? Você falou tem a família, tem o trabalho e o tempo para estudar, né? Para se desenvolver. Então, você tem um tempo ali separado, né? Eu acho que isso daí rende até um outro podcast sobre organização e gestão de tempo, né? Mas prioridade, eu sempre penso assim, prioridade é o que você aloca. Né? Então você fala assim, eu não tenho tempo para fazer academia. A minha leitura é sempre assim, você não é uma prioridade para você. Por que você almoça todo dia? Uhum. Porque você fica com fome e você aloca um tempo para fazer aquilo. Então, assim, você tem que... dentro da minha agenda, eu dedico um tempo na semana, durante a semana... compromisso. Como um compromisso. Ele está lá, momento de aprendizado. É um compromisso de trabalho. Né? Então, eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que estudar alguma tecnologia... E aí, em qual momento? No momento que funciona melhor para você. Eu sou uma pessoa de manhãs, tá? Então, tudo que acontece de manhã, eu tenho muito mais energia, muito mais capacidade de funcionar. Então, por exemplo, meu momento de aprendizado é 7 horas da manhã. Né? Alguns dias, 7 horas da manhã, das 7 às 8. Mas vai o que funciona para cada pessoa. Legal, muito bom. E agora falando assim, já falando de dados, de carreira... Agora, olhando assim, né, o mundo, no aspecto de o papel da inteligência artificial no mundo atual, como que você enxerga essas transformações? O ChatGPT agora veio para democratizar o acesso à IA generativa. Mas como que você enxerga tudo isso, né? Olhando do aspecto de negócios... Você sabe que a gente está numa onda, né, que também a gente conversava no café, que tudo hoje é ChatGPT, né? Então, todos os problemas do mundo vão ser resolvidos com o ChatGPT. É uma tecnologia fantástica. Um pouco atrás era metaverso, né? Mas aí que vai vir o óculos de novo, né, da Apple, isso volta. Isso volta. Assim, o ChatGPT é uma tecnologia incrível, né? Você ter uma capacidade, eu acho que isso vai até no inconsciente do ser humano, né? Olha, eu vou ter um robô, né? Desde o filme, do desenho. Conversar com esse robô. Um desenho antigo, denuncia a idade de novo, né? Os Jetsons, né? Jetsons. Que eles tinham a Rose, que era aquela empregada doméstica que fazia tudo. Então, eu acho que isso habita o inconsciente do ser humano eu vou ter vislumbrar tudo isso, né? Exatamente, vou controlar uma máquina com a minha voz. E, na verdade, a gente já tinha... Quem tem uma Alexa em casa, assim, é uma experiência... Sim. Você já tinha um pouco essa experiência, né?
A diferença agora é que isso daí está muito mais acessível para todo mundo, né? Então, até esse investimento da Microsoft de fazer essa parceria com o OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e inundar todos os produtos dela com essas tecnologias Copilot, ChatGPT, isso daqui é incrível, porque o potencial que você consegue atribuir para essas soluções é fora de série. Então, eu, como responsável por uma área dessa, eu vejo muito a questão de processos, né? Então, você tem muito nas empresas hoje atividades que elas são extremamente manuais, atividades, olha, pegar uma informação de um determinado site, transformar e colocar num outro site. E aí você tem times inteiros que se dedicam a fazer isso daí, né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai aparecer na verdade, ela não vai aparecer, ela já está presente para atacar esses pontos, onde você tem trabalho manual com pouquíssima inteligência, né? E a inteligência artificial consegue fazer isso, né? E a gente consegue medir e consegue liberar esses profissionais para fazerem outras atividades. E aí que vem, conectando com o meu ponto também, olha, você precisa se atualizar, porque se a sua única capacidade era copiar dados, colocar numa planilha e carregar num site, você não precisa esperar a inteligência artificial, você vai ser substituído. Né? Você precisa sim se capacitar, desenvolver novas capacidades, novas habilidades para continuar relevante para o mercado. E até isso cruza com aquela questão que a gente estava falando aqui, né? De aprender, de evoluir, de não parar. Às vezes é muito triste você conversar com alguma pessoa e às vezes não é triste para a pessoa. E você percebe que a pessoa está ali estagnada, né? Tá não sei quantos anos ali fazendo aquela mesma coisa, mas não está fazendo um curso, não está se desenvolvendo. Você pega, por exemplo, aqueles totens de pagar o estacionamento do carro, né? Antigamente tinha uma pessoa. Era uma pessoa, então isso foi substituído. E agora... Não muito tempo atrás tinha uma pessoa que apertava o botão do elevador. Do elevador. Né? Um sensorista, né? E isso tudo foi sendo substituído, né? Então, esse papel do ser humano, né, de evoluir, ele é essencial, né? Para que ele não seja substituído. Exatamente, porque se o que você faz é mecânico, você é automatizável. Ponto. Não precisa esperar a inteligência artificial. Né? Isso daí já é uma questão. Mas aí já existe uma série de... Existe até o meme, né? Que fala assim, o ChatGPT vai substituir todos os programadores, tudo. Mas é sempre assim, quem for ruim, ele vai fazer um código melhor, mais organizado. Mas tem a piada justamente. Se o cliente soubesse pedir tudo que ele quer hoje, por que ele já não pede? Né? Então, assim, tem transformações. Eu acho que na questão de tecnologia, assim, os campos e as possibilidades que isso daí abre são absurdas. Né? Então, coisas que a gente, por exemplo, meu filho não vê hoje, que ele está ainda em idade escolar, nos primeiros anos, quando ele entrar no mercado de trabalho já vai ser radicalmente diferente do que é hoje. Então, eu vejo a inteligência artificial com um poder de transformação, né? E a gente acabou de passar por uma pandemia global, com todos os problemas que o Covid trouxe, mas o que o Covid trouxe de transformação digital em 2 anos, tinha empresas, né? que com 10 anos não tinham feito. Né? Então, assim, essas coisas que a gente tem que estar sempre muito conectado e as oportunidades que isso daí abre. E quais são os mercados assim, que você enxerga maior potencial de se explorar a inteligência artificial para melhorar processos, para ter ganhos expressivos? Assim? O que você, olhando o mercado assim, com a sua experiência? O que eu acho? Um primeiro grande candidato você imagina qualquer empresa de qualquer vertical que tenha manipule uma quantidade de dados muito grande, tá? Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Você é um escritório de advocacia, um escritório de direito. Você entender como que é o modelo, né? As pessoas são, num escritório de advocacia, via de regra, remuneradas por hora, né? Então, quantas horas elas investiram num processo.
E isso daí, qual que é o problema? Essas horas, elas vão ser limitadas à capacidade das pessoas, né? Sim. Então, um dia, por mais que você esprema, você não vai conseguir mais que 10, 12 horas de trabalho, pelo menos num ritmo sustentável, né? Idealmente 8, mas sabe que não é bem assim. Se são 8 horas de trabalho, ali 1 hora de descanso, mais 1 hora ali, são 6 horas produtivas, né? E se você pensar que você poderia ter uma inteligência que já é o trabalho mais básico de construção de uma peça, ela já fizesse para você. Então, falar, baseado nesse caso, baseado em prognóstico, em histórico de casos, essas foram as leis mais citadas, esses foram os casos que tiveram um ganho, esses foram os juízes, essas foram as varas. Se você puder analisar isso antes de você construir sua peça, né? Antes de você realmente... Então, esse é um papel que a inteligência artificial consegue fazer, né? Explorar dados, e nesse caso até dados abertos, dados de processo, né? E montar de antemão, é lógico, isso é uma probabilidade, mas você vai saber de antemão qual é a sua chance de sucesso. Então, eu acho que todos os casos onde você tem que explorar isso, então você imagina uma empresa de engenharia que ela precisa consultar especificações de produto, entender como que isso daí foi feito num determinado produto, condições que foram tomadas. Então, eu acho que o IA, ele transforma esses processos, transforma essas empresas de cara. Legal. E até olhando, né, o que você falou aí a indústria tem um desafio, uma determinada empresa tem um desafio, essa capacidade humana de entender todas essas nuances para poder implementar a melhor solução de inteligência artificial, né? Então tem que ter uma capacidade. O ser humano que está ali por trás, orquestrando tudo isso, para implementar uma inteligência artificial, ele precisa também ter essa capacidade de olhar o todo, né? O que está acontecendo. E aí, por exemplo, é uma questão assim que no que a gente tem hoje, que eu acho que são desafios também, por exemplo, você olhar as questões de segurança, de como aquelas informações estão sendo manipuladas ou trafegadas ali dentro, as questões éticas, né? Então, a gente não pode, por exemplo, a gente hoje... É uma linguagem comum de falar, olha, eu vou treinar um modelo, né? Então, quando você treina um modelo, você oferece algumas informações para ele e diz para ele o que ele é, para ele poder absorver ou desenvolver um comportamento para aquilo. Mas, por exemplo, se eu treino um modelo, eu tenho que garantir que aquele modelo ele não está enviesado para alguma coisa. Então, eu só vou usar fotos de homem para fazer um treino de modelo. Quando ele vê uma foto de mulher, ele eventualmente pode rejeitar aquilo. Então, assim, garantir que você tem uma modelagem que ela é justa, que ela tenha representatividade entre altos, baixos, homens, mulheres, negros, brancos, asiáticos. Então, isso é fundamental. E isso é um papel que hoje ainda é exclusivo do ser humano, tá? Então, a gente tem que ter os olhos e a capacidade de analisar e implementar medidas nesse sentido em todos os sistemas de inteligência artificial. E nesses projetos que você participa, assim, qual que é gira muito essa questão da ética, né, de se preocupar, isso é um tema presente, né? As empresas, as organizações, elas têm medo de colocar os dados para aprender esse modelo. Falando até de projetos que você atua aí, que usa, por exemplo, Microsoft, como que é a segurança desses dados? Então, e aí entra numa outra característica importante desses projetos, que é a gente ser capaz de ler as letras pequenas, né? Então, um caso bem exemplar disso, teve mais de um caso, né? Se você olhar os termos de uso do ChatGPT, ele fala claramente que o que você passa para ele vai ser incorporado ao banco de dados e, eventualmente, um operador humano vai ter acesso àquelas informações. Será que você ficaria confortável em pedir para ele revisar uma proposta de empresa depois disso? Eu não ficaria, de jeito nenhum. Então, são segredos que a gente... Na verdade, não chegam a nem ser segredos, mas são informações confidenciais da empresa, que eles têm um escopo de atuação. Do mesmo jeito que informações sobre o seu prontuário médico, né? Não é interessante você discutir isso com o ChatGPT. Tem alternativas para isso, né? Então, por exemplo,
dentro da Microsoft, eles implementam uma instância onde o ChatGPT fica confinado à sua instância, à sua assinatura. Seu ambiente ali, né? Então, você compartilha as coisas com ele, vai para o banco de dados, mas é o seu banco de dados. É uma instância como se fosse um cloud separado ali. Então, a gente tem que observar essas coisas, né? Então, você imagina assim, muitas empresas você está, olha, integramos com o ChatGPT, mas você está, na verdade, municiando o ChatGPT com as suas informações. Com as suas informações, né? Então, isso entra em toda a sua questão de privacidade, como que você vai gerenciar isso. Então, quando a gente desenvolve uma arquitetura de sistemas para uma empresa, e a gente vai olhar, olha, primeiro, qual é a eficiência daquela arquitetura? Ela vai entregar a velocidade que você precisa? Quais são os custos que essa arquitetura... Mas a gente tem que olhar a questão de privacidade, né? Quais são por onde que vai trafegar a sua informação? Classificar o dado também, né? E o que você vai tomar de ação em relação a cada um desses componentes, né? Você tem um acordo, você sabe o que acontece com aqueles dados. Então, de certa forma, não é uma questão que atrai muito o pessoal de tecnologia, porque não é uma atividade das mais prazerosas, né? Ler termos de uso, porque a gente sempre quer aceitar aquele termo de uso. Não importa que nem lê, só rola para baixo e aperta. Exatamente. Então, é importante esse olhar crítico, né? Quando a gente está falando em soluções corporativas, mas isso se aplica a nós como seres humanos também, como indivíduos, né? Uhum. De resguardar todas as nossas informações confidenciais. Uhum. Não quer dizer, eu sempre gosto, quando eu converso com algumas pessoas, ela fala assim, mas eu não tenho nada a esconder. Não é a questão, você não necessariamente precisa ter segredos, né? Mas você pensa o seguinte, se uma inteligência artificial acessasse o seu celular pessoal agora, subisse todas as fotos para a nuvem, você ficaria confortável? Provavelmente aquelas fotos de pôr do sol, fotos do Instagram, claro, todo mundo olha, né? Mas certamente você vai ter fotos, e elas não precisam ser de nudez, de sexo, nada. Você vai ter fotos lá que, olha, isso aqui eu não gostaria de compartilhar com ninguém. Uhum. Então, eu acho que essa questão da privacidade é um olhar crítico que a gente tem que ter. Uhum. E aí, a classificação da informação, né? Então, você imagina que você vai atuar num projeto, você tem lá vários tipos de informação dentro daquela organização, daquela empresa. Acho que o trabalho inicial de base ali é entender, né? O que é um dado sensível, o que é um dado que eventualmente pode compartilhar. Isso tem uma questão que a gente olha até antes, né? Que é a questão cultural da empresa. Né? Porque você pode até ter classificação de dados, mas se isso não funciona... No processo, né? No dia a dia, né? Então, a gente tem que tomar outras decisões. Né? Coisas para inglês ver, assim. Ou outras línguas também, né? Tem uma frase em administração, né? Que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Sim, né? sim. Então, assim, a cultura é que vai mandar. Então, se você não tem isso daí, você tem processos de aculturamento, a gente tem que pensar em outras metodologias, em outras formas de comunicação. Né? Então, é uma preocupação também, é um olhar que a gente tem que ter desde o começo do projeto, né? Porque o nosso trabalho, ou o trabalho de consultorias, de uma maneira geral, não necessariamente empurrar uma tecnologia, porque o que a gente quer é que o cliente tenha resultados, né? No final do dia. Uhum. E essa questão de quanto tempo dura um projeto? Uma empresa tem uma necessidade de implementar uma solução de IA, assim, quanto tempo dura dependendo do... Isso daí tem todas as respostas possíveis, né? Então, via de regra, né? Quando a gente está desenvolvendo ou quando a gente está falando com uma empresa, ela vai ter uma necessidade específica, tá? Então, eu vou te falar um exemplo que a gente tem usado inteligência artificial com muito sucesso, numa subclassificação de inteligência artificial, que é a visão computacional. Uhum. Né? Então, a visão computacional é você dotar o computador, permitir que ele enxergue. Né? Enxergar quer dizer, entenda uma imagem. Então, a gente usa isso por exemplo, você imagina numa determinada planta fabril, eu quero saber se as pessoas estão com seus equipamentos de proteção individual, o EPI. Né? Apesar de, olha, o EPI é fundamental para garantir a segurança dos colaboradores, você tem uma quantidade de colaboradores que não usa. Não usa. Sim. Então, reconhecer os EPIs e alertar a equipe de segurança é
é um dos objetivos desses tipos de solução. E aí, você falou de tempo, né? Vai depender muito, olha, como que a gente consegue capturar imagens, né? Porque isso é uma coisa também muito assim, de Instagram da carreira de dados, né? Você acha que vai falar muito na questão de projetos, olha, eu vou desenvolver um modelo, vou treinar um modelo, mas tem uma quantidade de tarefas braçais, assim, de produzir material para treinar um modelo, etiquetar fotos, que elas consomem um tempo absurdo nesse processo e elas são, vamos dizer assim, muito menos nobres dentro de todo o projeto, né? Mas você Sim. precisa treinar um modelo, você precisa construir o seu dataset. E o dataset, para ser representativo, muitas vezes você tem que colher fotos ou vídeos do cliente, decodificar isso, cortar os frames. Então, isso daí vai entre espaços, vamos dizer assim, de 6 semanas, um projeto extremamente rápido, a alguns meses, até que a gente tenha um desempenho satisfatório desse modelo. Legal. E pegando assim, né, falamos de tendência, falamos de negócio. Hoje, um profissional na área de dados, de inteligência artificial, como que quais conselhos você daria para que ele se mantenha atualizado, né, ou consiga entender todos esses aspectos de negócio? Ele precisa fazer uma especialização mais voltada para negócio, precisa ser mais técnico? Você percebe essas... Você sabe que o que é tem uma receita, o que é um cientista de dados, né? Então, um cientista de dados, isso não é um meme, né? É realmente uma definição. Cientista de dados é uma pessoa que tem um bom conhecimento de programação, um bom conhecimento de matemática, um conhecimento também expressivo em visualização e demonstração de informações e um bom entendimento de negócios. Né? Então, você pegar essas 3 primeiras coisas, que é matemática, programação e visualização, olha, você acha de monte. Sim. Quando você procura e uma pessoa que esteja disposta a entender e interagir com os negócios, aí você realmente peneira. Né? Então, eu acho que uma primeira questão, quando a gente fala em dados, em ciência de dados de uma maneira geral, é os dados, né? E até o exemplo do ChatGPT. O ChatGPT é uma tecnologia fantástica, mas quando eu trago ele para uma empresa, o que falta para o ChatGPT ser uma solução matadora? Eu preciso de contexto. Né? Então, eu preciso dar para ele uma base de informações para que ele entenda o que eu estou buscando e que ele comece a interagir. Então, dados é a mesma coisa. O dado por si só, ele não representa nada. Se eu não entendo o contexto, o que ele está trazendo de informação para mim, ele não traz nenhum valor. Então, eu acho que você tem várias pessoas, eu já vi eu não tenho uma receita certa para um profissional de ciência de dados. Eu já vi gente de formação técnica que evoluiu e virou um profissional fora de série, e eu gosto muito desses exemplos de gente que vem correndo por fora. Né? Então, uma determinada pessoa que eu trabalhei veio da área de geografia. Geografia, E ele se especializou e desenvolveu e é um cientista de dados que não fica devendo nada para ninguém hoje. Então, eu acho que esse é um dos grandes atrativos da vida, né? Se a gente pode filosofar, não existe uma receita de sucesso. O que você tem que fazer é tentar tentar a sua e ver onde você chega. O que você quer chegar e como você vai chegar lá. Legal. E tecnologia é inovação, né? Sim. Tecnologia é se transformar. Você falou a gente comentou do período da pandemia, o quanto isso acelerou a transformação digital. E como que você, dentro do ambiente que você atua hoje, lá da Nexer, né? Como que vocês promovem a inovação? Porque parte da premissa é que a empresa precisa se transformar. Ela já se transformou numa parte, agora tem a inteligência artificial, ela precisa se transformar de novo. Como que vocês olham assim, a inovação? Quais são as referências que vocês consultam fora do país, sites, profissionais, para olhar o que está acontecendo no mundo e para sugerir ideias novas, né? Olha, eu acho que uma questão que para mim, é muito primordial na inovação é você ficar sentado atrás da mesa esperando vir aquela ideia. Às vezes vem, tá? Mas não é tipicamente o que acontece. Eu gosto muito em todos os clientes, de ficar olhando. Né? Então, você observar como as coisas funcionam, como aquele processo se dá,
como que são as interfaces, as trocas, porque você tem muitos insights nesse processo. Então, você pode fazer inovações incrementais num processo de observação. Né? Então, realmente, aí vem a questão de, olha, eu preciso me conectar ao cliente, saber o que é o contexto dele, o que ele está fazendo, e é um caminho. Tá? Um segundo caminho é provar tecnologias. Né? Então, como você falou, aparecem coisas novas todos os dias. Não dá para a gente provar tudo, mas eu acho que a gente tem que escolher algumas e mexer. Né? Então, novamente, se você não tentar e não colocar a mão, você nunca vai saber o quão bom ou quão ruim aquela determinada tecnologia. Então, observar, provar e ter a mente aberta. Né? Então, você sempre vai ver tecnologias que vão falar, isso aqui é um killer para determinado tipo de produto, né? Assim, sem entrar em polêmicas, né? Mas você pensa assim, ao longo dos anos recentes, vamos por 10 anos, quantos telefones vieram falando que era um iPhone killer, né? Quantos realmente se deram como, sem qualquer apologia à Apple, né? Mas eu acho que, na verdade, a tecnologia, essas coisas vão se provar quando o usuário adota, ou quando elas trazem um benefício expressivo para as pessoas. Então, estar aberto a testar, a ouvir, eu acho que é uma questão fundamental. E ler muito, né? Nos mais diferentes canais, o que está acontecendo. Qual que é a sua visão pessoal sobre o futuro da inteligência artificial e como que você enxerga isso no impacto da sociedade? E aí tinha uma discussão recente, né, do pessoal fazendo um baixo-assinado para as coisas não avançarem relacionado à inteligência artificial. Comenta um pouco da sua visão pessoal. Olha, a gente não consegue segurar a tecnologia, né? Então, uma vez assim que essas coisas começam, né? Olha, o medo que isso daí vai nos atacar, a gente vai ter origem ao Skynet, do Terminator, né? Eu acho que a gente, ao invés de a gente proibir, a gente realmente tem que estimular o debate. Né? E é uma característica que eu acho que tem faltado em tudo. Né? Na verdade, o debate não é eu provar que eu estou certo e você está errado, mas a gente ter uma capacidade de expor as questões e garantir que a gente consiga inovar dentro desse processo. Também você vê muito uma questão assim, se eu posso falar assim, uma sanha regulatória de, olha, eu quero controlar a inteligência artificial, eu quero saber o que vai acontecer. Eu também não sei se isso daí é possível, né? Porque tem muitos lugares e muitas coisas onde estão acontecendo essas mudanças, né? O que eu vejo hoje eu faço um exemplo, e de novo denuncia a minha idade, né? Quando eu estava no colegial técnico, eu fiz um estágio na empresa que viria a ser a Vivo. Naquela época era Telesp celular, né? Era bem... E ali estava, isso daí foi 1994, estava chegando o celular, né? Então, era uma tecnologia, nossa, você ia no shopping, alguém tinha um celular, aquilo assim era quase que a pessoa era um alien, né? No sentido, aquilo era muito novo. E hoje, você tem celulares de todos os custos, literalmente é um bem acessível a uma imensa parcela da população. Eu fiz esse paralelo para dizer que eu acho que a inteligência artificial também vai chegar nesse nível, tá? Onde tudo tem, é uma questão, ela vai ficar uma experiência transparente para as pessoas. Então, tudo vai ter essa inteligência artificial, tudo vai ter um modelo de dados que vai rodar e vai te dar retornos. E aí você vai poder cada vez mais aplicar realmente atividades que não são as operacionais, né? Que são as atividades onde a gente consegue realmente agregar valor. Ou lazer, né? Também a gente não pode pensar que a gente só tem que trabalhar, né? Então acho que a inteligência artificial vai mudar um pouco esse paradigma de, olha, realmente a gente precisa trabalhar 5 dias por semana para ter a mesma produtividade, né? Agora uma opinião pessoal também. A Alexa ficou sem graça depois do chat GPT?
Em que sentido? De perguntas, respostas. Eu acho que não, porque eu até recomendo, é um hit na minha casa para pedir para Alexa contar uma piada. Ah, E é? ela conta aquelas piadas do tio do pavê, assim, é fantástico, né? Aham. Então eu acho que ela tem o seu papel, eu defendo muito que tudo tem o seu caso de uso, né? Então, assim, não existe uma solução que seja única para tudo, né? Então, a Alexa, eu acho que ela tem casos de uso muito interessantes. Se você pensar em automação domiciliar, em busca de informações pré-definidas, assim como o ChatGPT tem o seu caso de uso, e ele não é a solução para tudo, tá? Apesar de Sim. muita gente acreditar nisso, mas não é. Tá? Aham, legal. E pra gente ir terminando aqui o nosso episódio, comenta um pouco aí Você tem um hobby? O que você recomenda aí pra nossa audiência, de coisas que você gosta? Eu tenho um hobby... Pra ficar off, o tempo que você não tá pensando em dados, tá Eu pensando tenho um outra hobby coisa. que eu gosto de me desligar bastante, que é ler histórias em quadrinhos. Tá? Então, vamos dizer assim, antes de toda essa onda de filmes, tudo, eu já lia, sempre gostei muito. Inclusive, quando a gente falou de inglês, eu aprendi uma imensa parte do inglês que eu sei hoje através de histórias em quadrinhos, de ler essa história em quadrinhos. Já interagi muito com autores lá fora. Tem até um quadro que eu tenho um autógrafo do criador do Simpson na minha casa, que eu já cheguei aí em Comic Con, né, que é o evento. Hoje menos, mas já fui bastante. Então é uma possibilidade também de você viajar por outros mundos. Então eu já li de tudo, continuo lendo. Me falta um pouco de tempo hoje, mas detalhe. Mas Tem coleção? Me agrada bastante. Tenho muitas. Muitas? Tenho muita, até... Muitos exemplares? Quantos? Até minha esposa briga comigo, mas já tive mais de 10 mil. Nossa! Né? Aí acabei doando uma boa parte disso para uma gibiteca. Hoje eu tenho mais humilde, talvez uns 1.000. Legal. É legal divulgar isso. Tem algum Instagram desses? Não tenho. Eu, apesar de ser uma pessoa de dados, essas coisas, e aí até conecta com uma questão, eu tenho a questão de privacidade, assim, bastante clara para mim, né? Então, até um livro que eu estou lendo agora, recomendo bastante, o livro chama A Arte da Invisibilidade, né? Ele foi escrito por um hacker famoso, né? Não sei se... não é tão recente a história dele, ele chama Kevin Mitnick, um hacker que foi preso pelo FBI justamente por hackear sistemas. E aí ele falou assim, como que eu posso ganhar dinheiro legalmente, né? Então ele virou consultor de segurança. Um hacker ético. Hoje, né? Ele foi... Eu espero que ele esteja reabilitado, mas é um livro muito interessante que ele fala assim, sobre todos os passos ou todos os rastros que você deixa ao fazer coisas na web, né? E como pessoas muito mal intencionadas ou empresas podem usar isso contra você, né? Então, justamente por essa preocupação da privacidade. Então, Mas você usa uma fita na câmera? Não chego nesse nível de paranoia, assim, mas, por exemplo, nos computadores fixos da minha casa, os notebooks, todos eles têm a proteção de câmera, sim. Legal. Tá? Eu fui num evento uma vez falando sobre segurança cibernética, essas coisas, e o cara do FBI entrou com a câmera, com as fitas aqui no celular. Tem um motivo. Não acho que a gente tem que ser paranoico nesse nível, mas eu acho muito importante a gente sempre entender o que está acontecendo. O que pode compartilhar ou não. Né? Por exemplo, você vê... Tem até um tema que chama Dark Privacy, que você vai num site hoje de cookies e aquele banner irritante que tem na maioria dos sites, olha, que cookies você quer que fica nesse site, né? Você pode reparar, não são todos os sites, na verdade a grande maioria, não tem como você negar os cookies. Então o que acontece se eu não quiser que você instale nada no meu computador? Para a maioria dos sites isso não é uma opção, né? Então, assim, é uma violação do seu direito de eu quero acessar a sua informação, mas eu não quero que você saiba absolutamente nada sobre o que eu estou fazendo aqui. Legal. Também é um tema para um outro podcast inteiro, né? Falando sobre privacidade, né? Legal. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio. Vou deixar você falando ali para aquela câmera as considerações finais.
Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e conversar com a sua audiência. O que eu posso falar sobre a carreira de dados é uma carreira fascinante, a gente ainda está aprendendo muito, as empresas estão aprendendo muito, então eu acho que nunca se deixe limitar pelo fato de, olha, eu não fiz não tenho uma formação técnica. Você tem muitos recursos hoje em dia disponíveis e nunca é tarde para começar. Então, quem quer mudar a carreira, pivotar para alguma outra coisa, eu acho que nunca talvez a gente teve um momento tão legal como esse. Legal, muito bom. O contato do Marcelo a gente vai deixar na descrição do nosso podcast. O contato também ali do LinkedIn, para você se quiser fazer alguma pergunta para ele. Muito obrigado aí pela sua participação, Marcelo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Érica.